Enfim, hoje é Shabat, hoje é Rosh Hashanah. Nem sempre isso acontece, mas eu realmente gosto dessa combinação, porque é uma forma da gente ter mais gente nas nossas sinagogas, por ser final de semana, por morarmos no Brasil, e esse ser um momento que as pessoas podem dedicar mais tempo à sua comunidade e à sua tradição. Nós sabemos que a principal mitzvah de Rosh Hashanah é escutar o sopro do shofar. Na Torá, aliás, o feriado não é chamado de Rosh Hashanah, mas de Yom Teruah, o dia do sopro. O Talmud explica que nesse dia Deus é coroado rei. E isso é anunciado pelo mundo inteiro através do toque do shofar. E tão importante quanto esse toque anunciar que Deus, Adonai Melech, que Deus é rei, é o fato desse sopro do shofar fazer vibrar a alma judaica em níveis espiritualmente muito profundos. Como é Shabat, na maioria das comunidades não se toca fisicamente shofar. Então, nós podemos sentir o toque do shofar dentro de cada um de nós. E lembrar que esse toque tem a mesma raiz do verbo leishtaper em hebraico. Leishtaper quer dizer aperfeiçoar-se. Portanto, o shofar é um instrumento espiritual cujo som físico, externo ou interno que nós somos capazes de reproduzir e escutar dentro de nós, ele é capaz de expandir a nossa percepção do mundo. O toque do shofar é capaz de potencialmente nos tornar pessoas melhores. O toque do shofar nos leva muito longe. Na memória, no passado, num passado longínquo, nos leva até o Monte Sinai. E também nos leva muito longe em direção ao futuro, imaginando se os nossos filhos e filhas seguirão escutando o shofar com a mesma emoção que nós escutamos. E também nos leva para muitos lugares no mundo inteiro, no encontro com muitas pessoas. Mas quanto mais longe? Para além de nós mesmos, isso com certeza. A começar porque o shofar não é um instrumento feito de algum material produzido em larga escala, mas sim ele é feito de chifre de carneiro, um material orgânico, vivo, natural, e à disposição de todos os povos. Tem um livrinho chamado O Primeiro Degrau, um guia de espiritualidade judaica, foi lançado no Brasil nos anos 90 e que está merecendo uma retradução e que volte ao mercado, que volte a estar exposto a cada um de nós. Esse livro, escrito pelo Reb Zalman Schachter Shalom, de abençoada memória, conta um episódio muito curioso sobre o shofar. O Rabino Zalman estava num simpósio sobre misticismo no Canadá. Ele estava junto com outras lideranças místicas, e eles ficaram hospedados num hotelzinho bem simples, bem humilde, no Canadá, mas diante de uma paisagem exuberante. Foram dormir, no dia seguinte, Reb Zalman acordou, foi fazer suas orações, e entre seus apetrechos ele tinha o seu talit, os seus tefilim, a sua kippá, e ele levou com ele o seu shofar. Enquanto rezava, o rabino viu que no mesmo espaço, sem ele perceber, havia entrado um curandeiro de uma reserva indígena, que era conhecido como Irmão Rufus. Irmão Rufus tinha um chale semelhante a um talit. Isso não passou desapercebido por Reb Zalman. O irmão Rufus rezava de uma forma muito parecida com aquilo que nós conhecemos. O que ele falava, Reb Zalman não entendia, mas ele se balançava para um lado e para o outro, e para um lado e para o outro, como as árvores em volta dele, no Canadá.
Reb Zalman então encerrou suas orações e tocou o shofar. E isso, por sua vez, chamou a atenção do curandeiro, que respeitosamente pediu para tocar o shofar. Reb Zalman estendeu o shofar para o curandeiro indígena, que o tocou, e Reb Zalman escutou com muito respeito. E quando o curandeiro terminou de tocar o shofar, ele comentou: é bem melhor do que chifre de vaca. Reb Zalman olhou para a cara dele e pensou: melhor para quê? Bom, o seu companheiro era um místico como ele. Ele sabia que soprar ossos de animais tirava sons que nos conectam com Deus e despertam a alma humana. Ele mesmo tocava um som a partir de um osso de águia. Reb Zalman, então, ao ver o comentário do seu amigo, lembrou-se de uma reflexão de um rabino de muito tempo atrás, Reb Nachman de Breslov, que dizia assim: o Espírito Sagrado também se manifesta nas histórias, não só do povo judeu, mas nas histórias de todos os povos. O shofar, símbolo máximo dessa nossa festa, desse nosso feriado, é um instrumento ritual tocado tradicionalmente por nós e que hoje, amanhã, não tocaremos. Mas tocaremos no domingo e convidamos todos vocês a estarem aqui com a gente. Porque é um instrumento tipicamente judaico que mexe com a nossa alma. Agora, o sopro em ossos de animais é uma prática comum a muitas e muitas tradições. No Sidur da Betel, que nós usamos ao longo do ano, nós costumamos ler uma reflexão do rabino Rami Shapiro, que diz assim: o judaísmo é a nossa língua mãe, mas no campo da espiritualidade nós podemos ser multilingües. Ao longo do ano, para quem frequenta Betel, nós sabemos que pode ser assim. Nós tivemos encontros com representantes da Igreja Católica. Nós participamos de orações com lideranças budistas. Nós nos encontramos com outras pessoas que admiram a nossa fé, assim como nós podemos nos dar o direito de admirar a fé deles. Agora, o shofar é o nosso instrumento ritual. O shofar é a nossa forma de expressar a nossa espiritualidade. Ele está inspirado nos chifres do carneiro, que na Torá deu a própria vida para salvar Isaac de ser sacrificado pelo próprio pai e acabar a nossa tradição lá mesmo. Eu tenho que concordar com o curandeiro indígena. Chifre de carneiro é melhor do que chifre de vaca. Porque nós, como judeus, não usamos chifre de vaca para o shofar. E por quê? Porque ele nos lembra o bezerro de ouro. O bezerro de ouro que foi tomado pelo nosso povo no passado como se fosse Deus. E não era. E causou tanta dor de cabeça para Arão e para Moisés. E por que não dizer para Miriam, não é mesmo? Essas são as nossas particularidades judaicas. Carneiro e não vaca, pelo menos em termos do chifre. Mas o sopro, como rito, a truá, é universal e nos aproxima das outras tradições espirituais. Rosh Hashanah é um período oportuno para refletirmos sobre tudo isso. Afinal de contas, nós marcamos o início do ano baseados não na origem do povo judeu. Nós marcamos o início do ano 5784 baseados na origem da humanidade, baseados na origem do mundo. Que o sopro do shofar nos faça, sim, guardar as nossas práticas particulares e valorizarmos essas práticas. Mas que o sopro do shofar também nos lembre que nós compartilhamos esse mundo com todos os povos que dele fazem parte. Que nós somos apenas 15 milhões, no mundo de 7, 8 bilhões de pessoas, cuja espiritualidade precisa ser respeitada. Que devemos compartilhar esse mundo com todos os povos que pretendem manter esse mundo vivo. E com eles, que nós aprendamos a conviver harmonicamente. Shana Tová.